Olá, eu sou o Edson. Vamos falar da Bíblia? Hoje eu quero falar sobre a Trindade ou Triunidade de Deus, como assim alguns chamam. Então, vale salientar que o homem ele não consegue explicar nem a si mesmo. Então, a Trindade, a Triunidade, o unicismo tentam explicar Deus. Isso é uma coisa impossível à nossa lógica humana. Tudo isso são teologias e estudos que nos fazem entender este aspecto, essa forma de Deus se apresentar. Vamos pelo início de tudo. Por que não aceitaram? Alguns não aceitam essa teologia da Trindade. Na Babilônia antiga existia a Trindade. Ficaram conhecidos como Saturno, Vênus e Cupido. Essa aceitação dos romanos sobre essa trindade divina, onde existiam três deuses, é o que fez com que muitos não acreditassem, porque assim como eles aceitaram essa trindade, também vindo essa outra trindade, eles pensariam que seriam algo colocado por cima também, como um disfarce, para se colocar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a Trindade não se trata de três deuses. Seria o triteísmo. O triteísmo foi descartado há muito tempo. Então, vamos para a origem desta palavra, ou seja, o termo, a Trindade, ela já existia antes. Mas como, deixa eu dar um exemplo aqui, Saturno existia, mas encontraram Saturno e deram um nome a Saturno, então Saturno não passou a existir, ele foi identificado. Então a Trindade, segundo as tradições pagãs, elas eram desse jeito, três deuses. Vamos a um exemplo bem claro disso. Olhem nessa foto. Pronto, nesta foto aqui é do hinduísmo, entendeu? No Oriente. Então, é um exemplo que eu quero dar a vocês sobre o Trimurti. É um Deus que ele tem três pessoas. É a trindade do Vishnu, Shiva e Trimurti, chamado Brahma. Então, Brahma ele representa o equilíbrio mente universal. É assim que os hinduístas têm. Outra foto de Trimurti também, ou seja, é um ser, uma única personalidade com três cabeças, ou seja, um ser que pensa de três formas diferentes. Esta outra foto trata-se dos deuses romanos que foram disfarçados, ou seja, Saturno é o mesmo Nimrod, Vênus é Semíramis e Cupido Tamuz. Vemos nessa foto aqui o Pai, isso é chamada doutrina da Trindade ou Triunidade. O Pai não é o Filho, que não é o Espírito Santo, que não é o Pai, mas é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. É assim que pensam os trinitarianos. Quem firmou esta ideia foram os grandes de Capadócia, já foi no concílio de Constantinopla, em 381. Então eles firmaram isto, foi Basílio de Cesareia, que era irmão de Gregório de Nissa, e que eram amigos de outro Gregório chamado Gregório de Nazianzo. Esses três foram quem introduziram o quê? Que Deus é uma única essência em três pessoas distintas. Os unicistas não aceitaram isso. Como é o pensamento unicista? Vocês veem nessa foto, o unicista, o Pai é o Filho é o Espírito Santo e o Espírito Santo é o Pai. E os três formam um único Deus em uma única pessoa. Então, essa é a teologia
unicista. É a que chega mais próximo do monoteísmo judaico. Os judeus não aceitam nada do que está sendo dito aqui. Eles não acreditam nem no unicismo e nem acreditam na triunidade. Nem os judeus ortodoxos e nem os judeus messiânicos. Eles não acreditam. Por quê? Porque para eles existe apenas um Deus e já era. Eles têm até uma reza chamada Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, Adonai, nosso Deus, Adonai é único. Então, para eles, Adonai não se divide. Então, Deus tem uma forma de se expressar. E eu estou mostrando aqui vários aspectos, porque a gente não consegue explicar Deus, né? Existem passagens que os unicistas se apegam e existem passagens que os trinitarianos se apegam também. Então, esse debate não tem fim, porque o homem jamais conseguirá explicar Deus. Vamos pegar aqui alguns trechos bíblicos para entender melhor essa questão. Os unicistas utilizam esses textos aqui, o Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então aqui nós temos Cristo entrando nos céus. Só um pode entrar lá, esse é Adonai. Então eles creem que o Pai se manifestou no Filho e que o Filho é a imagem do Pai, segundo esse texto. Colossenses 1:15. Qual é a imagem do Deus invisível? Esse texto, ele trata de que Deus, Ele mesmo não enviou outro, porque Ele é único. Ele se apresentou em uma das suas faces como sendo o Filho. E voltou para lá. É o único que pode voltar lá e entrar. Então, como Deus é onipresente, o céu não ficou vazio quando ele veio. Quando Cristo disse, Filho do homem, nenhum desceu do céu e subiu, a não ser o Filho do homem, que está no céu. Então, está é no presente. Então, Deus está na terra ali e está no céu ao mesmo tempo. Pensamento unicista, que eu não sou contrário também. Não sou contrário. É uma explicação real. Ele diz, olha, estás me vendo? Eu sou o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele é a imagem daquilo. Deus não tinha imagem, então foi feita uma imagem de Deus, que é Cristo. O próprio Deus, o Emanuel. Ele não disse que ia enviar outro. Eu mesmo, ou seja, ele mesmo transformado em carne. Quem se fez carne foi Deus, que é o Verbo. E se fez carne e habitou entre nós. Então, é assim, dessa forma, que o unicista crê em um único Deus. Em Apocalipse 19, nós temos 19, versículo 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Cristo, que é o mesmo Deus, Adonai, em um único ser e em uma única pessoa. Vamos ver esse outro texto. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Só existe um Deus forte e Pai da Eternidade, que é Deus. A quem, segundo os unicistas também falam, a quem dobraremos os nossos joelhos? Isaías 45, 23. Por mim mesmo eu jurei que todo joelho se dobrará. Então, nós temos essa confirmação que todo joelho se dobrará também a Cristo, em Romanos 14, 11 e Filipenses 2 e 10.
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Quem? Para Deus, unicamente para Deus. Como nós só iremos nos ajoelhar para um, então eles creem que é um e pronto. E é assim que eles creem. Estou aqui mostrando apenas a forma que eles creem. Agora vamos para os trinitarianos. Eles dizem que Jesus existia antes de ser glorificado. João 17,5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Deus aqui se coloca, essa é a visão trinitariana. Deus se coloca, Cristo se coloca aqui como um ser que tinha uma glória antes do mundo existir. Eles separam aqui em uma outra pessoa distinta. Vamos ao outro texto, que é o mais conhecido de todos, João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Não é ser. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, se está no seio do Pai, é porque é uma outra pessoa distinta. Um texto bíblico que retrata a separação mesmo e afirma, segundo os trinitarianos, de que não é um ser, uma pessoa apenas, e sim 3 pessoas em um único ser, é no texto de Mateus, capítulo 12, e o versículo 31 e o 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho, se-lhe-á perdoado. Contra o Filho do homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, se eles são em uma só pessoa, o pecado que se comete contra o Filho, se comete também contra o Espírito Santo. Eles são um. Mas aqui nesse texto está separado. Se você pecar contra o Filho do homem, você obtém o perdão. Por quê? Porque você não pecou contra o Espírito Santo. Se você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Mas como é que pode o Espírito Santo ser uma única pessoa, se aquele que pecar contra o Filho tem perdão, mas se pecar contra ele, não. Se você pecar contra o Pai, você tem perdão, mas contra o Espírito Santo, não. Então, há uma distinção aí sobre cometer pecado com um, e esse mesmo que cometeu o pecado não é o Espírito Santo. Esse versículo é a chave para identificar 3 pessoas distintas. Eu estou apenas mostrando o texto. Diante de toda essa briga, de toda essa confusão, surge um imperador. Desde Cristo houve muitas perseguições, muita gente morta. Então, depois disso, Deus revela um sonho a um homem chamado Constantino. Ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma cruz escrito In hoc signo vinces. Essa frase significa: por este sinal conquistarás. O que é que ele fez? Pegou uma cruz e pintou nos escudos e venceu aquela guerra. Então, para isso, ele abriu oportunidades no concílio e cessou a perseguição. Ele foi conhecido como o salvador do cristianismo. Daí surgiu o primeiro concílio, no ano de 325, que tratou da deidade, da divindade de Cristo, não da Trindade. A Trindade foi tratada em 381, no concílio de Constantinopla. Então, este ser foi o que primeiro abriu as portas para este segmento. O início desse segmento foi Constantino, sobre a divindade de Cristo. Ele era pagão, adorava o Deus Sol, é um pagão. Então, daí que deu início. Por isso que muitos não aceitam a teologia da Trindade. Em meio a tantas discussões, tínhamos na época o arianismo. Pregava que Cristo foi criado e que não tinha divindade, não é igual a Deus, ele é apenas uma criatura. Vários segmentos hoje acreditam nesse mesmo conceito dele, diz que as substâncias são diferentes. Muitas igrejas evangélicas
pensam assim até hoje. E temos também o sabelianismo. O sabelianismo afirmava que os três são um único ser, indivisível em uma única pessoa. Foi daí que surgiu o unicismo, dessa parte aí que se chamou unicismo. Foi tirado desse pensamento, entendeu? O sabelianismo foi de Sabélio, um padre e teólogo do século III e defensor da tese. Ele foi um discípulo de Noeto. Noeto foi o pai do unicismo. E o motivo pelo qual os seguidores dessa crença são chamados nas fontes patricistas de neocianos. Já Tertuliano batizou de patricionalismo. Então, eles afirmam que é um só. E havia também o triteísmo, que seriam 3 deuses diferentes e distintos. Ainda temos o anjo do Senhor. O anjo do Senhor aparece a Moisés e diz: sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, ele se apresentou como sendo Deus mesmo, o Pai. Então pegaram e criaram uma teologia chamada cristofania ou teofania, que no caso aí seria teofania. E muitos hoje afirmam que o anjo do Senhor se refere a Cristo no Novo Testamento. Sim, eu creio. Mas a Bíblia não, os textos bíblicos não apontam para isso. Isso é uma teologia criada. Então ainda temos este mistério de o anjo do Senhor. Ele se apresentava, ele recebia adoração, ele se apresentava e dizia: eu sou. E ninguém até hoje sabe explicar isso, porque é inexplicável. Esse mistério todo nós só saberemos lá. Eu quero deixar algumas perguntas aqui. A primeira é: Deus se divide? Se você puder responder aí nos comentários, seria interessante, viu? Do vídeo ou do meu blog também. Vou deixar o link aí. Deus morre? Deus morreu? Jesus é toda a divindade ou parte dela? Porque o texto diz que Cristo, nele habita toda a divindade do Pai. Toda a divindade de Deus. Então, tudo ele é Deus por completo, porque tudo de Deus está nele. Então fica a pergunta: a expressão Filho de Deus no Velho Testamento existe? Não, porque Jesus foi feito Filho de Deus a partir do momento que ele nasceu. Foi filho porque eu hoje te gerei. Foi na terra isso, quando ele se fez carne. Então, a pergunta: existe Filho do homem, Filho de Deus no Velho Testamento? Essa expressão se referindo a Cristo? Não. A única expressão que tem é Filho de Deus quando está ali na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele diz: olha, um é semelhante ao Filho de Deus, ao Filho dos deuses, ainda tem essa interpretação. Então fica essa pergunta. Outra pergunta: Deus enviou outro ou ele mesmo foi? Jesus precisava orar? Para quem Jesus orava? Para ele mesmo? Jesus é a imagem do Deus invisível. Se ele é a imagem, ele é o próprio Deus? Fica a pergunta. Emanuel é Deus conosco? Ou Emanuel é o Filho de Deus conosco? Isso é um grande problema também dos unicistas. Eles dizem que Emanuel significa Deus conosco. Então Deus mesmo veio e habitou conosco. E Deus conosco, e não Filho de Deus conosco. Quando Filipe viu a Cristo, ele viu a Cristo ou viu o Pai? Jesus disse: aquele que me vê, que vê a mim, vê o Pai. Então, fica a questão: o que foi que Filipe viu? O Filho ou Filipe viu o Pai? Quando Cristo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo vem. Ele não usa o ninguém vai ao Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai, porque ele é o Pai. Assim afirmam os unicistas. E para fechar com chave de ouro este vídeo, eu quero deixar a pergunta principal aos que afirmam que são 3 pessoas. Essa pergunta é feita pelos unicistas. Deus
três pessoas. As três pessoas são iguais, parecidas ou diferentes? Essa é uma questão. Então, ao meu ver, que nós não conseguimos explicar a Deus, Deus ele se apresenta em três pessoas distintas, mas é uma pessoa só, é um único Deus. Pronto. Então, para o judeu, jamais ele vai entender nada do que foi dito aqui. Essa é a nossa crença e a nossa maneira de pensar. Isso não está expresso. A Bíblia, Cristo não se preocupa com isso, a Bíblia não se preocupa com isso. Então, são teologias que surgiram. Vale salientar que quando foi imposto que Deus estava em três pessoas distintas, os romanos entravam nas sinagogas para proibir os judeus de rezarem o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que seria, ouve Israel, Shema, Adonai é o único Deus, o nosso Deus é único. Eles não queriam, porque estava determinado que um Deus é em três pessoas distintas. Então, fiquem na paz. Eu espero, foi só um breve comentário meu. E se alguém puder comentar abaixo, seria interessante. Um grande abraço a todos vocês.